Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma live da CPPR. Isso já está se tornando quase que um hábito para a gente se propôs a fazer essas lives com o objetivo de ajudar todas as pessoas que realmente estão precisando de um aconchego, de um carinho, por causa da pandemia, pessoas que ficaram em confinamento, pessoas que ficaram nas suas casas sem poder sair, principalmente o grupo dos idosos, a qual eu e mais alguns do nosso grupo se incluem. Eu acho que só eu e o Sérgio. O resto, todo mundo é novinho. Então, vamos começar a fazer a nossa prece, nossa oração. Deixa eu só confirmar aqui uma situação. Isso, tudo certo. E vamos lá. Vamos pedir a Deus Pai, ao Mestre Jesus, porque eu tenho que trocar aqui, eu vou ter que... Ao Mestre Jesus, para que nós possamos ter uma live bem produtiva, com bastante ensinamento, com bastante troca de mensagens, da nossa parte, da parte de vocês. Vamos pedir luz, paz, saúde e proteção para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos familiares, que o Mestre Jesus esteja na casa de cada um de nós. Vamos pedir a São Miguel, que é o mentor da CPPR, Centro Brasileiro de Psicoterapia Reencarnacionista, que nos oriente, nos guie, nos proteja, nos intua. Pedir a todos os guias, protetores, instrutores e mentores que estejam com todos os que vão falar, com todos em suas casas. Quem nos assiste hoje e quem nos assistirá no futuro. Porque no momento que estejam conosco, que os seus protetores estejam com cada um de vocês. Que assim seja. Bom, o tema de hoje é um tema que parece simples, mas que trouxe muito problema para muita gente, né? As pessoas ficarem em casa, ficarem confinadas, convivência familiar, né? Por que a gente está nessa família? Por que nasceu nessa família? Por que eu escolhi isso? Por que sim? Por que não? As pessoas que nós temos que nos relacionar dentro de uma família, ninguém está na família errada, não existe isso. Se você está numa determinada família, você está na família certa. É porque você tinha que aprender com essas pessoas fazem parte, muitas das vezes, dos seus passados, das suas vidas pretéritas. Então, é isso. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Sérgio Murilo Pinho, Sérgio Murilo Paiva, que todos
já conhecem, é psicoterapeuta, trabalha na linha junguiana. Então, eu vou pedir para o Sérgio poder nos brindar com a sua sabedoria. Sérgio, está com você? Segue contigo, amigo. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos dessa roda, né, de conversa, de amor e caridade, de acolhimento. É sempre um prazer estar aqui. A abordagem do tema família vai ser feita por mim sob 3 aspectos. São 3 itens que eu vou considerar aqui. O primeiro deles, ele é um pouco polêmico, e eu quero já de saída colocar para vocês que não tenho a menor pretensão de que eu seja o dono da verdade. É a formação da família no astral. Eu gostaria de lembrar 2 frases que vão nortear o meu pensamento. A primeira é a frase de Chico Xavier, que diz que nós nascemos na família que merecemos e precisamos. Não é ipsis verbis o que ele disse, ipsis literis, mas é isso. E a de Kardec, que a fé precisa ser raciocinada. Então, vejamos o seguinte, é muito comum no meio espírita dizer-se assim, essa é a família que você escolheu. Eu já começo por aí dizendo o seguinte, não pode ser uma escolha só sua, porque nós estaríamos sempre lidando com a pessoa que escolheu. O terapeuta, por exemplo, reencarnacionista, com o seu paciente, ele estaria, essa é a família que você escolheu. Mas o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, eles não escolheram? Foi você que escolheu? Você que montou a família? Então, não é assim, né? Então, ao dizer essa é a família que você escolheu, nós estamos dizendo, e eu acho que é isso que se diz, é que através de tudo que você fez ao longo de suas existências, e junto com os amigos espirituais que planejam, que fazem a sua programação reencarnatória, aquela é a família adequada. E por que ela é a família adequada? Ela é a família adequada porque seu pai veio para ser o seu carrasco? Ela é a família adequada porque você tem um irmão que lhe causa problema? Ela é a família adequada porque sua mãe não gosta tanto de você quanto gosta dos seus irmãos? Absolutamente. Ela é a família adequada porque ali estão desafetos e estão também pessoas que vão lhe ajudar no progresso. Além de existirem, possivelmente, pessoas que você vai encontrar pela primeira vez na sua existência. É perfeitamente possível um primeiro encontro nas existências. Porque se assim não fosse, o que aconteceria? Você chega e, já de saída, eu coloco essa situação. É a família que você escolheu? Não. É a família que o mundo espiritual escolheu. Eu não sei qual é o grau que você tem de interferência no seu plano reencarnatório. Não sei qual é. Já ouvi vários depoimentos, já li do Ramatiz, Plantando e Semeando e Colhendo, é um livro que eu aconselho a todo mundo. A gente pode ter uma ou outra intervenção, mas estamos ali num acordo mútuo com todas as pessoas. E aqueles que não aceitarem, eles têm uma reencarnação que não é consensual, é obrigatória. E as pessoas que estão todas ao seu lado, na sua família, elas vieram aqui, todas, para fazer a reforma íntima. Ninguém veio com o seguinte papel, igual uma novela de televisão. Você será o vilão. Você vai atazanar a vida do galã e da mocinha durante a novela toda. Não existe isso. Você veio para fazer o melhor. Você veio para fazer a sua reforma íntima. Agora, você é um espírito milenar. Você, seu pai, sua mãe, seus irmãos.
as pessoas que lhe cercam, seus avós. Vocês, todos nós somos espíritos milenares que trazemos a nossa personalidade congênita, uma maneira de agir ao longo das vidas que vem se repetindo, e daí os nossos sofrimentos, e daí as nossas necessidades reencarnatórias, e que podem, nesta vida, você pode fracassar, você pode não conseguir superar aquilo. E há dois sentimentos que a gente percebe que vazam o chamado véu do esquecimento: o amor e o ódio. Então, embora sejam amor e ódio faces da mesma moeda, porque o antônimo do amor não é o ódio. Segundo Jung, é o poder, mas eu diria que o antônimo do amor é a indiferença. O ódio é ainda um sentimento, uma face da mesma moeda. Então, o que acontece é o seguinte: você chega e tem já uma desavença, você já não gosta, tem uma pessoa da família que você tem problema. Ali já pode estar vazando, ultrapassando o véu do esquecimento, algo extremamente forte que vem de outra vida. Como é muito comum você chegar e dizer, né? Puxa vida, esse sujeito é um irmão para mim, foi logo que eu gostei de você. Tanto que há uma expressão popular de que o meu santo foi ou o meu santo não foi com fulano de tal. Né? Então, esses são dois elementos que podem ultrapassar o véu do esquecimento. Então, o sujeito que está aí ao seu lado, que você, na família, tem uma certa divergência, pode ter certeza, ele veio para fazer o melhor. Ele pode estar tendo problemas, como você também os tem no processo de desenvolvimento. E eu estou trazendo isso para que nós tenhamos um outro olhar em relação àquela pessoa. É um outro olhar. É um olhar de que nós aqui temos as nossas limitações. Nós precisamos fazer o melhor, e nós damos o melhor de nós. Eu, recentemente, tive um momento na terapia em que, finalmente, uma paciente, é um recorte, não tem nada de antiético, ela disse, poxa, agora eu entendo que realmente a minha mãe, que já é falecida, ela fez aquilo que ela podia fazer dentro das limitações dela. Eu entendo isso, e isso me deu e me dá um conforto espiritual maior, sabe? Porque eu tirei um peso daquela questão com a minha mãe, porque eu entendo que ela fez aquilo que ela podia. Estava dentro das possibilidades dela e ela vai ter uma nova oportunidade e vai seguir em frente. Então, a formação familiar, ela parte daí. Ela parte da reunião de pessoas que podem se ajudar, de pessoas que podem se afinizar, de pessoas que podem resolver questões. Podem resolver questões. E essas questões, no seio familiar, elas estarão potencialmente mais fáceis de serem resolvidas. Porque já há uma coisa dentro do sujeito que vem, a gente vou usar uma expressão da psicologia indiana, arquetipicamente dentro dele, que é a relação pai e filho, mãe e filho, pai e marido e mulher, irmãos. Então já há uma propensão de que as coisas possam começar a serem afinizadas. É assim que é esta questão inicial da família, que é um ponto kármico dentro da programação reencarnatória. Onde você vai nascer, na família, tudo isso está definido. Agora, dentro da sua programação reencarnatória, você usará o seu livre-arbítrio para alcançar determinadas situações. Você vai ter a sua escolha de caminhada, mas há pontos que nós já temos definidos. Dentre eles, está esta questão da família em que você nasceu. E aí nós vamos ao encontro de Chico. Nós nascemos na família que precisamos e nascemos na família que merecemos. Por quê? Porque se houver uma falha de alguma dessas pessoas, ou sua também, o mundo espiritual, que não improvisa, ele tem os seus planos, as suas programações,
aquele equívoco vai servir a você de aprendizado. Será um gatilho. A família é uma armadilha potencial. E haverá um gatilho. Então, haverá uma questão a ser discutida. Se você vai passar por uma dificuldade trazida pelo seu pai, pela sua mãe, aquilo será uma possibilidade de aprendizado da sua parte. Porque se eles não fizerem isso, se eles, por exemplo, fizerem o melhor possível e não fizerem nada com relação a você, aquele seu problema, por exemplo, de orgulho e vaidade, ele lá na frente, na sua caminhada, ele vai aparecer nas vicissitudes da vida. Não precisariam ser eles os seus algozes, porque as suas questões você vai levar sempre. Então, tiremos aquela ideia de que nós somos heróis e que os outros são coadjuvantes. Tiremos a ideia de que vieram pessoas para nos atazanar, para nos causar problemas. Não é assim. Poderão nos causar e nos causarão. Pessoas causarão problemas a nós, mas é uma contingência da vida. E os problemas serão causados, muitas vezes, por quê? Porque dentro de nós haverá dificuldades que serão tocadas, são os chamados complexos. Eles serão tocados por aqueles acontecimentos. Se você é intransigente, uma pessoa que vier a discordar de você e causar problemas, você terá um aborrecimento. Dentro da família, eu quero abordar agora um segundo ponto, que eu estou querendo abordar pontos que não foram abordados por mim nas outras lives a respeito do assunto da pandemia. Eu quero trazer outros olhares, porque o tema é enriquecedor. Na Universidade de Washington, um professor chamado John Gottman, ele fez um estudo que saiu num livro chamado Relacionamentos. Ele já tem no Brasil, né, já tem em português, chamado Relacionamento. E ele fala de 3 tipos de comunicação nos nossos relacionamentos. E isso você vai poder, eu quero trazer para você dar uma pensada em como você está relacionando-se com as pessoas da sua família. Ele diz o seguinte, que nós temos 3 maneiras de nos comunicarmos, de nos relacionarmos. A primeira delas é a comunicação agressiva. A ordem não tem nada a ver. Comunicação agressiva. O que seria essa comunicação agressiva? Ela seria trazida por aquelas pessoas que nós popularmente chamamos de pessoas que têm pavio curto, que perdem a paciência, que falam brigando. Essa comunicação agressiva também pode aparecer com o sarcasmo. São aquelas pessoas que fazem pouco caso, né? Que você está falando, ela levanta os olhos, ela faz um gestual assim de descaso. Isso é uma comunicação agressiva. Imagine, então, 2 pessoas, e na pandemia você vai ter isso exacerbado, 2 pessoas tendo comunicação agressiva. Grita para lá, grita para cá. Né? O marido chega e diz, estou com fome. Né? Chega lá, está na hora, estou com fome. E a esposa diz, amor, então vai você fazer. Então, isso é comunicação agressiva. Ela falou com a doçura enorme. Vai lá você e faz. Isso é comunicação agressiva. E os 2 já começam a se engalfinhar, né, dentro do Kinder Ovo onde moram. E aí nós temos um grande problema pela frente. Então, ele diz que existe esta comunicação, né, inicial. Outro tipo de comunicação que ele chama a atenção é a chamada comunicação passiva. Uma característica dessa comunicação passiva é que há um afastamento emocional de um sujeito em relação ao outro. Então, você sabe uma fala da comunicação passiva? Sei. Isso é comunicação passiva. Você vai e vem contar uma coisa e a pessoa, além de não tirar os olhos do celular, eu estou falando para a pessoa lá fora, conosco não acontece isso, fiquem tranquilos, sei que nós estamos num outro estágio. Mas lá fora, vocês não sabiam, às vezes você vai falar com a pessoa, ela nem tira o olho do celular e diz essas cérebres palavras. As 2.
Sei, 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 sei. Você está prestando? Estou. Prestando atenção? Estou. Isso se chama comunicação passiva. Essa pessoa não dá atenção ao que a outra está falando. E essa pessoa, que finge às vezes estar ocupada quando vai conversar, ela faz com que haja um afastamento, um distanciamento entre as pessoas, cada um lá para o seu canto. E a terceira comunicação é o que ele chama de comunicação assertiva. É quando o sujeito dá atenção ao outro. Há uma comunicação visual. Você está mexendo no seu celular novamente e alguém vem falar com você. Você para, levanta os olhos, olha para a pessoa, e se você está fazendo algo importante, você diz, fulano, olha, neste momento eu estou fazendo algo importante, por favor, depois eu falo com você e tudo mais. Não é necessário na comunicação assertiva que você pare as coisas para fazer, mas é o dar a atenção ao sujeito. Ela vem, você vai perceber isso tudo pela sua comunicação visual, a comunicação corpórea, o olho no olho, e aquela demonstração de que alguém merece atenção. E, às vezes, a grande demonstração de atenção é quando você chega e diz assim, olha, nesse momento eu estou tão envolvido e o que você quer dizer é algo tão importante que é melhor a gente falar depois, porque senão eu vou ficar dividido e eu quero ouvir com atenção o que você quer me dizer. Né? Então, essas coisas, e isso não quer dizer, então, que o sujeito não diga não. Faço essa observação. A pessoa pode chegar e você diz, olha, nesse momento eu não posso falar com você. E aí o outro insiste, mas, olha, eu não posso falar. Estou dando até um exemplo, assim, clássico, mas eu não posso falar nesse momento. E ele insiste, olha, fulano, lamento, mas não posso falar. Esse sujeito que está insistindo, ele está com uma comunicação agressiva, porque ele está invadindo o seu espaço. E você está tendo uma comunicação assertiva, dizendo a ele, olha, neste momento não há possibilidade, porque eu quero lhe dar a atenção. Então, nós precisamos observar como é que nós estamos falando dentro da nossa família. Como é que nós estamos nos comunicando? Porque a comunicação passiva e a comunicação agressiva causará enormes problemas, principalmente no momento que nós estamos vivendo, e o Celso vai falar sobre a família nos dias de hoje, como é que as coisas estão acontecendo. E eu quero finalizar aqui tocando no último ponto, que é a violência doméstica. Então, aquela comunicação agressiva que eu falei antes, ela pode conduzir a essa situação da violência doméstica. E eu lembro uma frase que disse em outra live, que é a seguinte: nos tempos de hoje, briga de marido e mulher, se houver alguma coisa relativa à agressão verbal, à agressão física, qualquer coisa desse gênero, é para se meter a colher, sim. É para se meter a colher, sim. O que a gente não pode depois é ficar com o remorso de não ter feito absolutamente nada. Já é um consenso de que nós devemos nos preocupar com a situação do outro. E está muito grande, houve um crescimento enorme, não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, não só no nosso bairro, mas no mundo todo. Nós temos essa informação de, em tempos de pandemia, houve esse pandemônio da violência doméstica. E é necessário que nós saibamos o seguinte, sobre a violência doméstica, que daria aqui uma live inteira. As pessoas, via de regra, que agridem e que sofrem agressão, vêm de lares onde aconteceu a agressão, lares onde aconteceram as agressões. As pessoas que sofrem ou que cometem a violência vêm de lares aonde aconteceram as agressões. É uma verdade estatística com relação a isso. Porque a pessoa lá, o que acontece? Ela está acostumada à comunicação agressiva. E aí nós trazemos essa comunicação agressiva
para os nossos relacionamentos. Eu vou contar aqui, para mostrar como isso já que nós estamos em tempos de pandemia, né, como isso contamina. Vou contar um caso aqui do Rio de Janeiro. O sujeito, ele tinha, era ele, a mãe, a esposa e 2 filhos, uma menina menor e um rapazinho já. E ele agredia a mulher. E o rapaz foi crescendo e foi brigando, reclamando, e começou a defender a mãe com relação às agressões, até que o rapaz, já mais forte, ele passou a impedir as agressões e conseguiu expulsar o pai de casa. Mas ele ficou marcado por todas essas coisas. Ele era um menino agressivo. E na escola, numa daquelas situações de briga entre adolescentes, ele brigou com um outro garoto e bateu nesse outro garoto. E a diretora, ela chamou os 2 garotos, trouxe lá para a sala dela, da diretoria, e no caminhar pelo corredor, ela disse para o menino o seguinte, porque ele era mais forte que o outro: você foi covarde. Isto é uma covardia. Essa frase, né, que a diretora falou, né, os junguianos chamariam de uma frase estímulo. Ela tocou um complexo do garoto, ou seja, um conjunto de sentimentos e afetos que ele tinha dentro dele. Por quê? Porque era a frase que ele e a mãe diziam para o pai: isto é uma covardia, você foi covarde. E sabe o que o menino fez? Ele deu um soco na diretora. Por quê? Porque ele só sabia reagir dessa maneira. Porque, mesmo ele tendo um desejo imenso de ser completamente diferente do pai, era aquilo que o havia contaminado. Então, é muito complicada essa situação da agressão. Ela vai ao encontro da necessidade da criação, do cuidado, do ensino. E por que eu estou dizendo isso? Porque, meus amigos, num país em que os recursos, eu sei que não é aqui o lugar, mas eu vou lhe dizer isso, pode ser até que seja a minha última live, num país onde os recursos para a educação são inferiores do que aqueles que estão planejados para o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, não vai dar certo. A educação e a saúde têm que vir em primeiro lugar. E é por isso que nós estamos fazendo uma live, para ajudar as pessoas. Mas tudo começa pela educação. Tudo começa pelo lar. Tudo começa pela família. Muita paz para todos. O Sérgio, como sempre, extremamente feliz nas convocações e principalmente nos exemplos. Foi muito bom, Sérgio. No final, todo mundo troca uma ideia sobre tudo que foi dito. Acho que a gente começou com o pé direito. Agora eu vou passar para o Celso para fazer a segunda parte desse nosso bate-papo. Celso, está contigo. Boa tarde, boa noite, minha gente. A gente está aqui de novo na nossa conversa, muito interessante. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Depois da explanação do Sergião, eu nem falo mais nada. Preciso falar. Foi claríssimo. O cara abordou aquilo que a gente precisava ouvir nesse momento. Mas a gente vai seguindo, né? Então, nessa questão da família, como é que ela é montada e tal, o Sergião abordou isso. E depois que é feito a abordagem no mundo espiritual e as pessoas vêm para a matéria, reencarnam, elas não lembram do que aconteceu lá em cima. A gente fala lá em cima, né? Do que aconteceu lá em cima. Que os contratos, das promessas, das juras, do empenho de renovação mútua. Mas é importante lembrar
que é sempre via de duas mãos. Eu tenho o pai que eu mereço e meu pai tem o filho que ele merece. Eu tenho a mãe que eu mereço, a minha mãe tem o filho que ela merece. Sempre via de duas mãos. Né? Então, quando a gente vem para a matéria e esquece desses compromissos de renovação, de refazimento, de vamos ressignificar aquela coisa toda, a gente vem para a matéria. Porque, na verdade, na matéria acontece a cura também. A cura dessas situações, dessas pendências que estão aqui e estiveram com a gente durante muitas existências, muitas encarnações. E nós não fomos reunidos por acaso. E quando mergulhamos na matéria, o esquecimento vem. Aí nasce aquela criança, nasce aquele bebê, bonitinho, tal, aquela coisa fofa, aquela gracinha, e a gente vai crescendo, ou acompanhando o crescimento dessa criança, e muitas vezes reparamos ali algumas coisas, alguns sentimentos, algumas coisas que ficam assim, estranhas. Mas aí o que a gente faz? Eu não posso ter esse tipo de pensamento. Não posso. É uma criança, é meu filho, é isso, é aquilo. Então, eu devo ter algum problema, eu devo estar com alguma dificuldade. Porque eu já sinto ali alguma coisa que me, sabe, me repele, desde cedo. E a gente tem ouvido por aí, e principalmente agora nesse período de confinamento, as pessoas dizendo isso. Aquilo que eu sentia quando o meu filho, a minha filha era bebê, parece que agora aumentou muito. Parece que a distância aumentou. Parece que esse sentimento cresceu bastante. E aí a gente fica com dificuldade até de admitir certas coisas e admitir que precisa de um olhar diferente ali. Que precisa de um tratamento, precisa de um entendimento, precisa saber o que está acontecendo. Né? Mas aí a gente vai dando o nosso jeito. É a fase, é isso, é aquilo. Mas a gente precisa olhar para isso aí de uma forma diferente. Lembrando que nós somos espíritos mortais e que encarnamos com tendências e pendências para serem resolvidas. E é na família, que é a primeira célula, que é o primeiro momento onde isso vai ser colocado. Veja, se a família ela foi unida por laços de simpatia, de gostos, de pensamentos, como as famílias espirituais, que elas são formadas harmonicamente desse jeito, e esse modelo vem para a matéria, não vai acontecer nenhuma dificuldade grande, nada. Só aquelas questões de opinião, de ponto de vista, tal, mas ali gera uma harmonia e todo mundo se entende. Agora, quando ela está formada na base dos resgates, dos refazimentos, e muitas vezes você tem ali pessoas que não fizeram parte antes de uma família espiritual, mas foram adversários, espiritualmente falando, porque somos espíritos, foram adversários em outras encarnações, inimigos até muitas vezes duríssimos. E aí a grande lei reúne esse povo, reúne essas pessoas num pequeno laboratório que se chama família, para que essas questões sejam resolvidas. Então, vem aquilo tudo. Vem aquilo tudo. O simples fato de eu ter reencarnado novamente não significa que eu zerei aquelas coisas que estavam comigo. Eu sou espírito e eu trago comigo os sentimentos, os pensamentos, as ações. Eu vou trazer tudo que eu tinha antes. Logicamente, eu passei por um período de informação, de ajuste no mundo espiritual. Sim, passei. Mas quando eu mergulhei na matéria, essas coisas absurdamente afloram. E é aí que a gente precisa tomar cuidado. Porque aí acontecem as tragédias, acontecem os desentendimentos. Porque essas famílias, na verdade, elas são, como eu disse agora, são laboratórios para testagem, para reajuste, para reeducação, para estudo. E se nós conseguirmos, com grande esforço, com grande entendimento, superar essas dificuldades minimamente, já valeu a pena. Se numa encarnação lá atrás, qualquer, a gente não conseguiu, um tirou a vida do outro, um enganou o outro, um traiu o outro, aquela coisa toda, se nessa encarnação nós conseguirmos levar adiante por um número razoável de anos, mesmo com questões de confronto, mesmo com briga, mesmo com isso, mesmo aquilo, já está valendo, já é um ganho, já é um acréscimo. Porque antes nós
éramos mais violentos e acabáramos cometendo até mesmo assassinatos. E hoje a gente já consegue aturar até onde pode para essa energia, essa coisa que a gente traz, seja trabalhada. É como você colocar aquela coisa do spin, né? Você vai entrando em choque com as outras pessoas e vai desbastando, vai tirando os espinhos. Isso é necessário. Não há como fugir disso nesse nível que eu estou falando. Porque na medida em que nós vamos entendendo o outro, percebendo como o outro é, né, a necessidade que ele tem, a limitação que ele tem, nós vamos ganhando, nós vamos crescendo. E pode ser que numa outra encarnação mais à frente, a gente venha, não digo que é imediato, mas a gente venha de novo numa situação familiar ou numa situação próxima. Os papéis podem estar invertidos e a gente vem com um acréscimo, já vem com menos necessidade de acertar da forma como era antes. A gente já vem um pouco mais suave, já vem trabalhando melhor, entendendo mais, pensando diferente, aceitando mais a diferença que o outro está trazendo. Então é importante que a gente pense dessa forma, porque as encarnações estão por vir. E se nós estamos encarnados hoje e temos as informações, temos as ferramentas necessárias para serem trabalhadas nesse sentido, por que não fazer? Quando alguém diz assim, eu não pedi para nascer. Oi? Como assim não pediu para nascer? Pediu sim, amigo. Pediu. E muitas vezes implorou. Implorou para nascer. E muitas vezes, aquele casal, aquele pai, aquela mãe que recebeu você, recebeu amorosamente. Acréscimo de amor. Muitas vezes não tinha nada a ver contigo. Recebeu. E você vem de uma forma bruta. E esse pai e essa mãe, com muito carinho, vai ali trabalhando, fazendo a tarefa que ele tem que fazer. Tá certo? Que mal eu fiz para entrar nessa família? Como assim que mal eu fiz? Quer dizer, a gente tem que pensar no seguinte: eu perturbo, as pessoas me perturbam, e eu perturbo a quem? A quem eu incomodo? Por que nessa família que mal fiz para estar nela? O que as outras pessoas fizeram para me receber como filho nesta família? Com as características que eu tenho: arrogância, vaidade, orgulho, inveja, ciúme. O que as pessoas fizeram para isso? O que elas merecem isso? Né? E a gente tem uma outra que está na chamadinha, né? Porque meus pais não me amam. Você ama seus pais? É capaz de desenvolver isso? Primeiramente, a gente tem que agradecer. Pelos pais, nós chegamos ao mundo físico. Não é? Se não fossem os pais que nós tivemos, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos essa oportunidade de estar aqui, com todas as dificuldades. Então, cada um tem uma função. A família é um grande sistema. Tem o pai e a mãe, vou colocar um filho só, um filho. Certo? Então, tem a função pai, a função filho e a função mãe. Se cada um fizer o seu papel direitinho, a energia vai fluir, não tem problema nenhum. Mas o que acontece muitas vezes aqui no nosso planetinha é que as coisas invertem. E aquele que se sente injustiçado, aquele filho que muitas vezes tem que ter o limite, tem que ter o não, ele tem que aprender a lidar com as frustrações. Ele se irrita porque o orgulho está ali ainda, muito forte. E na medida que ele cresce, ele quer se rebelar. Não sei se alguém viu aí na internet, saiu tem umas 2 ou 3 semanas, uma mãe entrou no quarto do filho com um cinto na mão, o moleque sentado no computador. Alguém viu isso? Não me deixa mentir sozinho, por gentileza. Ninguém viu, né? Ninguém viu. Mas eu vou contar para você. Moleque sentado lá no computador, moleque adolescente, joguinho, felizão da vida, tititi, ó. Tudo lá. Ele acorda, roupinha lavada, tudo limpinho, chega na geladeira, abre a geladeira, é mágica. Tá tudo lá dentro da geladeira. Na hora do almoço tá lá a comida quentinha. Eu não sei o que, roupinha tal, tudo ele tem. Aí sentadinho lá na cadeirinha dele, a mãe chega e cobra uma atitude, porque ele falou certas coisas que não deveria ter falado. E ela, foi isso que eu te ensinei? E pegou o cinto e foi exemplar o garoto. Ele se rebelou. Ele, que isso? Aí ela finalizou assim, acabou o computador, não tem mais isso. Quem paga sou eu. Quer dizer, ele se sentiu injustiçado.
o reizinho não podia perder, sair do trono dele, sendo assistido pelas pessoas da casa que eram seus lacaios, suas mucamas, seus servos. Então ela foi lá e exemplou, certo? É uma coisa que a gente tem que perceber, quem está na função de pai, na função de mãe, na função de cuidador de criança, desde cedo, para não chegar nesse momento e a criatura se sentir dona da razão e no direito de fazer ou não fazer nada. Muito bem. Tem uma história, eu vou contar essa história. Tem uma história que rapidamente. Seguinte, casal, né? O casal estava meio brigado, meio nesse período de pandemia, tal, e o cara não queria dar o braço a torcer, de jeito nenhum. E no dia seguinte, pós-briga, ele tinha um compromisso. Ele tinha uma reunião cedo, e ele tinha um compromisso. Mas ele não queria dar o braço a torcer, não queria falar com a mulher. Pedi para ela acordá-lo. E aí dorme cada um na sua cama virada, assim, né? Não dorme de conchinha, dorme virado. Aí o amigo, para não dar o braço a torcer, teve uma brilhante ideia. Ele escreve um bilhete, que ele queria acordar às 6 horas da manhã. Ele escreve um bilhete e coloca: me acorde às 6 horas da manhã. E põe do lado dela. E vai dormir. Aí, no dia seguinte, ele acorda às 8, já desesperado. Meu Deus, caramba! Aí olha para mim: poxa, você não me acordou, não sei o quê. Ela dá uma olhada aí. Aí ela falou: bilhetinho, levanta, são 6 horas da manhã. Certo? Numa relação dessa, uma pessoa tem razão e está sempre certa. É a mulher. O outro, tá certo? Eu volto mais tarde. Hoje está bom, estamos cheios de exemplos. Muito bom exemplo. Eu vou pedir para Simone. Gente, quem quiser fazer alguma colocação, colocar alguma dúvida, pode entrar aqui pelo chat, escrever a dúvida, a colocação que vocês quiserem, que a gente vai tentar, dentro do possível, explicar e trocar uma ideia. Cadê a Simone? Onde é que ela está? Escondida? Estou aqui, Simone? Márcio. Então, vamos em frente. Segue contigo, para você dar o seu pitacos. Olá, boa noite a todo mundo. Bom, deixa eu colocar meu fone que eu tirei. Espera para ficar mais pertinho. Opa, vamos lá. Bom, boa noite a todo mundo, boa noite, Márcio. Bom, depois de tanto que foi falado aí pelo Celso e pelo Sérgio, né? A gente realmente acaba só concordando com tudo que foi falado, porque realmente é por aí. A gente tem um hábito, né, de reclamar sempre, o tempo todo, porque essa família, porque meu pai, porque meu irmão não gosta de mim, a minha mãe não gosta de mim, né? Ninguém gosta da gente. Mas será que o problema são eles? Né? Porque normalmente o outro tem algum problema. Eu não, eu sou certinha, eu sou perfeita, né? Todos têm que me amar. Eles não me amam, então eles estão errados, né? O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu primo, o meu tio. Então, onde é que tem alguma coisa errada aí, né? Será que eu estou fazendo a reforma íntima? Será que eu estou realmente olhando na direção do outro e entendendo a minha posição dentro daquela família? Será que eu consigo entender quem meu pai, a minha mãe, o meu irmão? Será que eu consigo me colocar no lugar do outro? Porque também é uma questão muito difícil. A gente pensa sempre na gente, como eu estou, se eu estou bem, se eu estou mal, mas e o outro? Será que a gente tem o hábito de conversar realmente com o outro? O meu irmão não gosta de mim. Será que você já parou para conversar com o seu irmão? Será que a questão do seu irmão é com você ou será que é alguma questão com ele, por você ser a pessoa mais próxima? Ele acaba conversando com você ou desabafando ou sendo agressivo, né? Porque, ainda mais agora nessa situação de pandemia,
A gente perdeu todo aquele contato com as outras pessoas, perdemos a nossa referência de trabalho, quer dizer, com os amigos de trabalho, né? No convívio pessoal, no convívio direto. Continuamos, só que dessa forma distante. Então, esses mais próximos, eles acabam sendo ali, os que estão ali. Então, o meu irmão, ele não é que ele não goste de mim, não é que ele não goste, agora, na época de pandemia, piorou, ele gosta menos ainda de mim. Então, será que é porque, de repente, estamos mais próximos? Normalmente, a gente pergunta para o outro, como você está? Né? Geralmente, a gente encontra alguém, um amigo, na rua, oi, tudo bem, como é que você está? Será que a gente está realmente querendo ouvir como ele está? Será que aquela pergunta é uma pergunta tão comum, está tão na ponta da língua? Será que se realmente ele for falar como ele está, a gente vai estar ali pronto para ouvir? Então, ouvir o outro, eu acho que é também se educar, né? Menos julgamentos, olhar para a gente, porque nem sempre aquilo que acontece está vindo do outro, é dentro da gente. Existe muito espelhamento, né? Existe até um exemplo na neurociência do espelhamento que numa maternidade, num berçário, vários bebês dormindo, todos tranquilamente, o soninho dos anjos, né? Um começa a chorar, todos vão em cadeia chorando. Numa creche a mesma coisa. Uma criança chora, todos vão chorando. Começa aquela choradeira. Então, será que se o outro fala errado comigo, se eu revido, será que aquilo não tem que ter uma hora de parar, de interromper? Nesse momento de pandemia, será que eu estou sabendo respeitar o limite do outro? Será que eu estou entendendo o meu momento de deixar o outro falar, ou então não levar adiante? Porque senão vai ser como o berçário, como essa creche, que um gritou, aí o outro grita, o outro vai gritar mais alto e não vai terminar isso nunca, porque será que a última palavra é a mais importante? Ou será que o primeiro a fazer silêncio, em alguns momentos, é o mais importante? Né? Mas então, eu acho que a gente precisa olhar para a gente, olhar como a gente se comporta diante do outro, e de repente esse irmão que a gente acha que não gosta, aquele pai que a gente acha que tem algum problema, faça um exercício, aproveite a pandemia, aproveite que está todo mundo na mesma casa, no mesmo teto, para um dia, 2 dias, 3 dias e converse com ele realmente. Faça uma conversa de 5 minutos, deixe ele falar e escute. Quem sabe você vai conhecer uma pessoa que você nem tinha a oportunidade de conhecer antes, vai começar a conhecer o seu próprio irmão. Com base nessa minha fala, eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu atendo, não sei, ela estaria aí, como eu estou aqui no celular, eu não vejo se ela está presente na sala ou não, mas ela até me permitiu falar sobre isso. Ela mora no Rio de Janeiro, a família é do interior de São Paulo e ela vai lá, não com tanta frequência, mas nessa época de pandemia, ela ficou 3 meses morando lá com os pais para auxiliar, ela está fazendo um trabalho de home office, então ela pôde se deslocar até lá. E ela, naquele momento, ela passou a conhecer a família que ela tinha. E numa das nossas conversas, num dos nossos atendimentos, ela disse para mim assim: Simone, eu estou tão feliz, mas tão feliz, que a pandemia me permitiu conhecer a minha família. E eu tive a oportunidade de conhecer um tio meu que a gente, desde criança, fomos criados juntos, e eu julgava o tempo todo. E eu estou tão feliz porque eu realmente consegui, nesse momento de confinamento, eu consegui olhar, eu consegui conversar. Ele está feliz demais. E ela teve que se despedir da família para voltar para o Rio. E a gente, nos nossos atendimentos, ela foi amadurecendo aquilo. E ela diz para mim que, assim, tirando toda a parte negativa da pandemia, ela não podia falar só do que foi ruim, ela tinha muita coisa para agradecer. O fato dela estar convivendo com esse tio que ela conhece a vida inteira pela primeira vez. Né? Então, não só desse momento, a gente não pode só tirar esse momento de pandemia, o convívio familiar, só desses conflitos. Muitas pessoas estão conhecendo os familiares pela primeira vez, o irmão, o pai, a mãe, né? Então, seria essa mais ou menos a minha colocação, até com base em tudo que eles falaram aí.
E é isso, Márcio. Vamos tentar fazer o melhor, porque a gente sabe que vai passar e a gente sabe que vai passar. E o que a gente vai aprender com tudo isso, né? A lição está aí, cabe a gente fazer e lá na frente a gente vai compreender por quê, como e para quê, né? É isso, obrigada, até daqui a pouquinho. Obrigado, Sérgio, Celso, Simone. Eu também gostaria de fazer algumas considerações em relação ao nosso tema, né? Existe dentro da psicoterapia reencarnacionista, que todos nós abraçamos e tudo, a gente diz que na família é o centro, é o núcleo mais próximo para a gente, de repente, conseguir resolver ou acalentar afinidades do passado ou resolver problemas do passado, né? São os famosos espíritos conflitantes. Espíritos conflitantes. Então, você não sabe, como foi dito pelo Sérgio, aquela que você chega assim. Você, às vezes, conhece uma pessoa na rua e diz assim: poxa, não sei, meu santo não foi com um dele. É verdade. Por quê? Porque você não entende, porque você esqueceu. Mas quem sabe se aquele fulano que você conheceu ali, às vezes no trabalho, ou às vezes numa apresentação, numa amizade, na casa de alguém, diz assim, não sei, não bateu, não foi com dele. Eu tenho uma explicação, na realidade são duas. Quando existe uma diferença de grau de espiritualidade muito grande, isso pode ficar, pode ser exacerbado. Ou seja, se você tem um nível muito acima e o outro tem um nível muito abaixo, esse que está abaixo pode, de repente, também se sentir ofuscado. Agora, por um outro lado, é aquela tua história. Será que esse cara que me matou numa outra vida? Mas não faz mal, é numa festa, no trabalho, eu não vou falar com ele mesmo. Você não sabe o motivo, mas a sensação, ela te balança. Agora, e quando é dentro de casa? Como é que você faz? Quando é o teu irmão? Quando é o seu pai? Ou você fez alguma coisa àquela pessoa? Nós não sabemos. Está aí o véu do esquecimento, para a gente esquecer, por isso a gente pode conviver. Você já imaginou se não houvesse o véu do esquecimento? Você, de repente, descobre que a mulher que você está casado te envenenou 2 vidas atrás. Aí, como é que você vai receber um copo de leite dela? Ou de café? Você vai estar sempre grilado. Aí vem o véu do esquecimento. Mas essa emoção, esse sentimento, ele continua, ele às vezes é mais forte do que a gente. Assim como tem os espíritos, as nossas famílias espirituais, que a gente vê encarnação em cima de encarnação, e essas famílias, elas são fortes e são para a gente cada vez mais aprimorar, se tornar uma pessoa melhor. Nós temos que ter um entendimento que nós estamos no caminho, o objetivo nosso nessas vidas, nessa encarnação, e em todas, mas nessa que a gente está tendo a oportunidade de ter um pouco mais desse conhecimento, é preparar a próxima encarnação. Como que você faz isso? Fazendo a sua reforma íntima. O que é uma reforma íntima? É se tornando uma pessoa melhor. Né? Tirando ali a raiva, o pânico, o ódio, as grandezas, as pessoas que se acham acima do bem e do mal, cheio de direitos. Vou pegar o exemplo que foi dado do menino. Quantos e quantos e quantos o menino do computador que a mãe foi para dar um corretivo, isso acontece
na vida de todo mundo. A gente conhece todo mundo. É assim. Agora, se a família, que não é na escola, se a família não mostrar que tem um outro caminho, não chegar e dizer para essa criança, olha só, você vai ter deveres, mas você tem direitos, mas tem deveres também. E, às vezes, eu já ouvi, dentro da minha família, pessoas dizer assim, não, eu quero dar para os meus filhos tudo o que eu não tive. Tudo o que eu não tive. E aí, você cresce e essa pessoa, essa criança, esse adolescente, não conhece, não. Eu quero isso, eu quero aquilo. É a história do celular. Pô, mas essa porcaria... Mas ele não sabe que essa porcaria talvez seja o que a mãe pôde dar e vai pagar em 24 meses na Casa Bahia. Porque aquilo ali foi o esforço dela. E ele, como se acha o dono, o rei da cocada preta, diz, não, isso é porcaria. Agora, qual foi o esforço que ele fez para merecer isso? Não, corta, vamos começar, amigo. A partir de agora, você vai correr atrás para conseguir as suas coisas. Você vai correr atrás para conseguir a sua faculdade, Nós vamos preparar, vou te dar a oportunidade, mas você tem que fazer a sua. Às vezes, os pais têm medo, não vou falar isso, porque eu vou confrontar. Não, pai e mãe não tem que ter medo disso, não. Pai e mãe têm obrigação de educar. E como é que você educa hoje uma criança? Às vezes dizendo não. Pode gritar, pode espernear. Quantas vezes a gente vê criança de 5, 6 anos, 7 anos, se batendo, gritando, fazendo escândalo? Aí vamos lá no conhecimento de trás. Deixa quietinho aí. Vira para a parede, vai escutar. Deixa. Daqui a pouco cansa e para. Se você parar, não, vamos tirar do castigo, você está usando mal o seu poder de pátria, de pai e de mãe. Tá usando mal. Porque quando você não consegue dar limite a essa criança, esse adolescente, ele com 15 anos está dando na sua casa mesmo. Está dando na sua cara. Infelizmente, ele está acostumado a ter tudo. Então não pode. É um problema de família. Aquela tal história, poxa, meu pai me bate, meu pai isso, meu pai fazia isso, meu pai batia na minha mãe, batia em mim. Tá bom? O que esse pai trouxe para essa pessoa? Por que ela teve um pai desse? Talvez para despertar aquela pessoa que tem baixa autoestima. Você tem que dizer assim, olha, chegar a hora e dizer, opa, peraí, eu não sou saco de pancada, eu não vou ficar por baixo, eu vou ter que levantar o meu astral, eu vou ter que procurar me melhorar, porque senão você vai ficando para trás e ele vai crescendo. Não, chega uma hora que você vai ter que chegar e dizer assim, opa, parou. Por que eu estou assim? Aí, e o que acontece normalmente é o seguinte, a pessoa quando tem um pai assim, e ela não consegue entender, ela vai arrumar um marido assim. Ele vai separar desse primeiro e ela vai procurar outro do mesmo padrão. Aí depois vem aquela verdade absoluta. Essa menina tem um dedo podre, não tem um marido que preste. Não, será que são eles? Ou se é ela que é tão submissa, ou que é ela que não se impõe, ou ela que não se coloca? Vamos parar para analisar isso. Não existe uma verdade absoluta em coisa nenhuma. Mas existem situações que a gente tem que ir estudando, tem que ir trabalhando dentro da nossa casa. Sabe? É aquela tal história do cunhado. Ah, mas aquele cunhado, meu pai do céu, ninguém merece um cunhado. Vem no pacote, gente. Cunhado a gente não escolhe, vem no pacote. Então, o que a gente vai fazer? Mas está ali. Você é a pessoa de luz. O cara que bebe, que xinga, que fala mal. Tá bom, olha, você vai ter que entender
Ou se você conseguir se melhorar, automaticamente, isso que nem a pedrinha no lago, isso vai abrindo e vai chegar a ele. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir ressonância. Quando a pessoa não consegue ressonância no confronto, ela acaba saindo. É a história do marido e mulher, que briga. Um fala alto, o outro fala mais alto. Um fala mais alto, o outro fala mais alto. Só que quando um fala, o outro não espera para ouvir. Ele já está aqui articulando na cabeça. No primeiro momento, ele vai dar um impacto e vai dizer: não, você não deixa a pessoa terminar o seu raciocínio. Ele vai contra-argumentar. Espera aí, vamos ouvir. Agora, tem que ouvir a pessoa querendo entender. Se você for ouvir só para se defender, aí não vai chegar nunca. Você está em conflito, como o Sérgio colocou. Você está sempre armado em conflito para degladiar com essa pessoa. Não. Você tem que estar na paz e tentar colocar isso. Existe uma história dos índios americanos que eles têm, quando um fala, é como se ele estivesse segurando um bastão. Ele tem um bastão. Enquanto ele estiver com o bastão, a outra não pode falar. Quando ele acabou e falou tudo, ele pega o bastão e passa para outra pessoa. Aí essa pessoa segura o bastão e ela fala. É assim que a gente, sabedoria dos índios lá de trás, que a gente deveria fazer. É difícil, porque quando você às vezes tem alguma coisa que você não consegue entender ou não concorda, você pula para cima da pessoa e tenta sufocar. Como? Gritando, xingando, falando um monte de besteira, e normalmente não leva a nada. Então, baixa a bola, ouve, agora ouça com não só a razão, mas com o coração. Será que essa pessoa está falando? Ela tem algum motivo para falar? Será que o problema não é dela, é meu? Será que sou eu que sou o egoísta, aquela tal história? Né? Será se a gente não pode se ajudar? Esse é o momento, porque nós estamos nessa situação, para a gente poder levantar tudo isso para todas as pessoas que estão ouvindo e dizer assim: poxa, olha, nós estamos tendo uma oportunidade de nos melhorarmos, sabe? E ninguém que está aqui é melhor do que ninguém. Porque se fosse melhor, não estava aqui encarnado nesse momentinho, não, gente. Todos nós estamos tendo um privilégio de estarmos aqui passando pelo que estamos passando. Como falou a Simone, talvez daqui a uns 50 anos a gente consiga entender por que está merecendo passar aqui. Por que foi uma oportunidade. Agora, essa oportunidade, gente, é para quem quer. É para quem está preparado para aproveitar. Né? Não se joga pérolas para os porcos, não, gente. Isso está sendo pérolas que estão jogando para a gente. Então, vamos aproveitar, vamos tirar o melhor dessa pandemia, porque nós não podemos controlar, nós vamos tirar para melhorar o nosso relacionamento com nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os cunhados, com a família inteira. Esse é o objetivo. Não encara a pessoa só como ela é um problema. Bom, o problema maior, às vezes, sou eu. Eu posso ser o grande problema. Então, vamos analisar quais são os meus defeitos primeiro. Cada um, todos nós, se fosse assim, quando a gente atende, eu, por exemplo, fazia isso, eu pergunta assim, quais são as suas qualidades? Aí a pessoa, não, eu sou honesto, eu sou bom, eu sou aquilo, aí relata lá uma dúzia de qualidades. Mas não é as qualidades que eu estou preocupado. Isso é só a isca. Aí eu pergunto assim,
Me dê 3 defeitos. Cara, aí realmente defeito e tal e coisa. A pessoa para, pensa, porque a gente só tem qualidade, difícil a gente ter um defeito. Então, a gente não vê os nossos, nós só vemos defeito nos outros. Aí você pergunta assim, e a sua irmã? Ela é isso, ela é isso, ela não deixa isso. Ela... Então, é só para a gente parar, aproveitar essa oportunidade que está sendo dada pela espiritualidade, que é essa situação que nós estamos todos passando no mundo inteiro, e a gente melhorar os nossos convívios, sairmos melhor, aproveitarmos isso. Ok? Estou voltando a palavra para quem quiser se colocar. Só abrir o áudio e vamos em frente. Se alguém quiser fazer um questionamento, uma pergunta, ou quiser somar alguma coisa, nós estamos aqui para abrir o microfone. Vamos lá. Ô, Márcio, eu vou contar uma experiência. Ótimo. Que foi feita nos Estados Unidos e foi relatado aqui, eu vou ler, né? Foi relatado pelo famoso psicanalista e psiquiatra ítalo brasileiro Contardo Caligares. Ele é muito famoso no meio psicanalítico paulista e brasileiro, né? Ele conta que foi relatado na revista Psychology Science que o professor James Cohen ele fez a seguinte Tivemos um probleminha ali com o Sérgio. Cair não caiu. Acho que ainda está ali. Vamos ver se ele consegue ter algum problema de internet lá. Se não tivesse isso, não tinha graça, né? Vamos lá, Sérgio. Espera aí, Celso, deixa eu ver se ele volta. Deixa ele falar do Caligari. Vamos lá. Conseguiu, Sérgio? Bom, ele vai voltando. Fala, Celso. Estou? Uhum. Então, voltando à nossa fala, né? E a sua também, tem uma história no livro Missionários da Luz, do André Luiz, que é uma família. Tem pai, mãe e filho. Então, o casal já tem um filho pequeno e vai receber mais um filho. Né? E o marido, ele está sonhando repetidas vezes com uma situação que deixa ele assustado, com medo, em pânico. Ele sonha como se estivesse sendo perseguido por alguém, como alguém quisesse matá-lo, feri-lo, tomar as coisas dele, traí-lo, tal. E a história vai se desenrolando aí. Eu não vou contar o livro todo, mas nesse trio, essas 3 pessoas, numa encarnação anterior, elas também estiveram juntas. Tá? E esse pai, que ele chama Adelino, né? E o Segismundo, que seria o filho reencarnante, eles tiveram um atrito numa encarnação anterior, e o Segismundo, que seria o filho reencarnante agora, prejudicou esse pai. Então, a espiritualidade, pelo desdobramento do sono, pega esse pai, Adelino, leva para o mundo espiritual para apresentar ou fazer a reconciliação com o Segismundo, que seria seu filho. Então, quando ele vai para essa apresentação, esse encontro com esse filho, ele identifica nesse Segismundo, que seria o filho dessa encarnação, aquele que o prejudicaram no passado. Então, quando ele volta para a matéria, ele percebe perseguições, traições,
mortes, assassinatos, tudo isso relacionado. E aí a espiritualidade vai trabalhando e dá um jeitinho lá. Agora, imagine quando esse filho nascer, como será a relação desse pai com esse filho no primeiro momento que tiver um gatilho trazendo essas lembranças, essas rememorações. Vai ser complicado ali, que vai precisar de uma atenção. O livro é Missionários da Luz. Eu não vou contar mais, porque é legal para dar uma olhadinha. Tá? Ok. Celso já dando a sua dica de livro. Celso deve ter uma livraria. Na época de pandemia, está fazendo um marketing aqui. Cadê o Sérgio? O Sérgio já voltou, já. Vamos deixar o Sérgio acabar aqui. Sérgio, chega aí. Eu tive agora uma comunicação agressiva com o meu computador, cheguei ele de tudo quanto era nome, e agora eu estou recuperado. Então, o Contar do Caligares, ele explica que o Dr. James Cohen, ele fez a seguinte experiência, isso que é interessante. Ele escolheu 16 casais que tinham um relacionamento bastante estável e ele propôs o seguinte, ele colocou a mulher, não me perguntem por quê, colocou a mulher de cada casal, desses 16, num tubo de ressonância magnética e avisou que ela receberia uma pequena descarga no tornozelo. E as imagens do cérebro mostraram que em todas as mulheres houve uma intensa atividade nas regiões envolvidas na expectativa de dor e de emoções negativas. Foi suficiente que o marido dessas mulheres, que tem uma relação estável, inserisse a mão no tubo e tocasse nela para que todas elas tivessem essa atividade de medo e de expectativa de dor, que essa atividade diminuísse drasticamente. Então, comprovou-se que o toque de uma pessoa querida é curativo e modifica a atividade cerebral, visto que a sensação da dor física é ligada ao nível de sua antecipação. Ou seja, uma mão amada pode ser considerada um sedativo eficiente. Então, nós estamos numa época em que há uma falta enorme do contato, mas dentro de casa você tem esse contato. Então, você pode chegar e fazer um carinho na sua esposa. Ela, no primeiro momento, vai perguntar o que você fez para estar fazendo isso. No segundo momento, ela vai dizer, não vou fazer hoje o bife à milanesa que você quer. Mas, no terceiro momento, é uma grande demonstração de carinho e afeto que vai acontecer. Ou seja, o toque, a função sensação, também é extremamente importante para que haja essa relação entre as pessoas. O abraço, o afeto, o carinho sempre tem lugar. Ok, obrigado, Sérgio. Simone, quer fazer alguma colocação? Oi, Márcio. Eu acho que não. Eu acho que está tudo muito bem colocado aí. Agora é a gente realmente entender, o que a gente precisa fazer, porque são aqueles que a gente conhece, convive durante tantos anos, E por que é tão difícil? Então, vamos aproveitar o momento aí que a gente tem essa oportunidade de estar próximos e fazer de uma forma diferente, para que isso passe e deixe marcas, mas não marcas ruins, mas marcas positivas. Como é que foi quando, lá na frente, daqui a 20 anos, a gente conversando com os netos, como foi na pandemia, e quais foram os exemplos, Como é que a gente passou por tudo isso, como foi importante a família nesse momento que a gente viveu lá atrás, porque é importante a gente ver lá na frente, Então, eu deixo aqui até um exercício para a gente olhar para frente, olhar lá na frente depois dessa pandemia e se ver realmente lá adiante, falando, conversando com os filhos, com os netos, e contando essa história, como ela foi positiva para aprendizado,
A gente tem que entender que tem todo um outro processo por trás, mas qual foi o aprendizado que cada um teve com essa situação. Então, vamos fazer esse exercício, olhar adiante e sempre pensar que tudo passa, né? Então, isso também vai passar, mas o que precisa ficar são os ensinamentos, os exemplos. Esses não podem passar realmente, isso aí eles vão ficar. Tá bom, Márcio? É isso. Agradeço aí e muito obrigada pelas colocações aí, que sempre o Sérgio traz, que são bem esclarecedoras realmente. Ele foi bem a fundo e quando ele começou a falar, eram tópicos que eu tinha mais ou menos pensado em trazer e ele foi abordando assim, eu falei assim, pronto, está tudo certo, a comunicação é perfeita. Obrigada. Ok, Simone. Bom, nós estamos já perto do nosso horário, acho que todo mundo já fez a sua colocação, então eu acho que nós podemos até parar e podemos encerrar um pouco mais cedo, mas sempre pensando que nós não estamos aqui por acaso. Eu gostaria de deixar claro que ninguém encarna para ir ao shopping, ninguém encarna para ter um carro novo, ninguém encarna para ter um carro novo, ou uma casa nova, uma casa de praia. Não, esse não é o objetivo dessa nossa encarnação das pessoas estarem aqui nesse planeta. O objetivo da gente estar encarnado, cada vez mais a gente vai falando, são trabalhar as suas inferioridades. O que são essas inferioridades? Medos, culpas, mágoas, tristeza, solidão. Nós não podemos esquecer isso em hipótese alguma. Baixa autoestima, timidez, orgulho, vaidade. Como é que funciona isso? É você realmente detectar, às vezes, uma frase, uma fala, um comportamento que você tenha. Será que esse meu comportamento não está demonstrando um orgulho, uma vaidade? Olha, o que é isso? Então, espera aí, eu vou trabalhar isso, vou refletir em cima disso. Muitas das vezes as pessoas não conseguem fazer isso sozinho. Vão procurar um profissional. Procure um terapeuta, um psicoterapeuta, para que, dentro desse momento, essa pessoa possa entender por que está assim. E se tornar uma pessoa melhor, ela se tornando uma pessoa melhor, ela está se tornando uma pessoa melhor para ela, mas também para a família. A hora que a gente se torna uma pessoa melhor, isso reflete nos filhos, nos pais, nos avós. É assim que essas coisas funcionam. Eu acho que, de uma maneira ou de outra, a gente conseguiu trazer um pouco desse problema e amenizar um pouco para que todos nós que estamos, de uma maneira ou de outra, uns mais, outros menos, confinados dentro de casa, em quarentena, para que a gente possa, independente da quarentena, aproveitar cada vez mais as nossas encarnações. Tá certo? Então, eu vou pedir ao nosso papai lá em cima, papai do céu, que nos abençoe, nos ilumine e que cada um de nós, dentro da seu entendimento religioso, peça para que nosso mundo, que nosso planeta se torne um planeta melhor, cada vez um pouco melhor para cada um de nós. Ok? Que Deus abençoe a todos. Namastê.